Recentemente, um movimento atípico aconteceu no nosso universo local. Raças altamente evoluídas retornaram e as raças regressivas que estavam aqui há milhares de anos abandonaram sistematicamente o nosso sistema solar. Como vocês já devem ter observado, existem muitas etnias diferentes no nosso planeta. Basta vocês pensarem, por exemplo, nos povos nórdicos, que são altos, loiros, olhos claros, nos orientais, que têm os olhos mais puxados, são mais baixos, têm a pele clara, nos africanos, que têm a pele escura, são altos, enfim. Existem muitas etnias diferentes no nosso planeta, e isso tem a ver com as 24 civilizações extraterrestres que seminaram a humanidade ao longo de milhares de anos. E agora, eles retornaram para o nosso sistema solar. São os semeadores. Radu Sinamá identificou 2 ramos da criação humana através do DNA. Um deles era a combinação do DNA dos Anunnaki com o DNA dos primatas, é o que eu contei aqui para vocês sobre os Anunnaki em 2 vidas anteriores, e o outro dos sobreviventes humanos das experiências que tinham sido feitas já há milhares de anos atrás com várias raças galácticas. Então, nesse vídeo, nós vamos falar sobre a chegada dos semeadores no nosso sistema solar, que durante milhares de anos, esses semeadores estiveram envolvidos na supervisão e no estabelecimento de civilizações diferentes no planeta. Os semeadores eles não puderam fazer muito, mas nessas últimas décadas, sobretudo desde 2012, a humanidade ela passou a despertar. E quando se desperta, uma luzinha ilumina lá no final do túnel. E é essa vibração energética do despertar que nos deu a oportunidade de fazer um salto quântico, de estar fazendo, porque ainda estamos nesse processo na nossa evolução. Nós estamos em plena transição quântica. Você pode se perguntar, e por que esses seres não vieram antes para nos ajudar? Porque nós precisamos despertar por nós mesmos, nós somos os nossos salvadores. Ter uma ajuda externa é uma coisa, mas nós precisamos despertar, nós precisamos fazer a reforma íntima para fazer essa transição. E como tudo é energia vibratória, os ETs positivos eles puderam perceber que a humanidade ela já estava preparada para descobrir suas origens e suas verdades. Porque a nossa egrégora, que seria como a áurea do planeta, ela reverbera fora daqui. Então essa áurea ela fica perceptível para raças de mundos mais evoluídos. Então eu vou contar uma história curiosa para vocês que começou lá na década de 1960 sobre o despertar. Segundo fontes militares, a inteligência da Marinha dos Estados Unidos abordou o produtor televisível Eugene Roddenberry em meados da década de 1960 e contou a ele sobre o Programa Espacial Secreto da Marinha, que se chama SSP, a sigla que eles usam, e o fez trabalhar em parceria para que fizesse parte de um projeto de divulgação suave para preparar a humanidade para o futuro em que a existência desse programa secreto da Marinha seria revelado. Então, nós estamos falando de programas secretos espaciais feitos em parcerias com extraterrestres. Nessa mesma década de 1960, Phyllis Schlemmer e Parrish, eles estavam fazendo canalizações com o Conselho dos Nove. O Conselho dos Nove, ele ficou conhecido como um grupo de extraterrestres que é responsável por orientar a evolução humana. Eles estão acima dos semeadores na escala evolutiva. Eles defendem uma mudança na consciência, longe do materialismo e em direção à espiritualidade. E eles afirmam que estão aqui para nos ajudar. Roddenberry, que era um produtor televisível na época, ele participou de algumas dessas sessões de canalização entre 1974 e 1975 em Nova York e fez muitas perguntas a esse Conselho dos Nove. E essas perguntas e respostas foram registradas em um livro intitulado O Único Planeta de Escolha. Roddenberry, ele produziu uma série muito conhecida. Se você não conhece, você já deve ter ouvido falar em Star Trek, que foi uma espécie de ponte para uma realidade futura no meio de uma guerra temporal não declarada entre facções extraterrestres rivais. O sucesso da série Star Trek foi atribuído ao inconsciente coletivo da humanidade que reconheceu como uma realidade futura. Então, como tudo é física quântica, o que aconteceu? A humanidade ela criou uma linha do tempo potencial, mas essa linha do tempo ela ainda precisava ser adotada para que se tornasse realidade. Então, no final de 2021, com a chegada dos semeadores, que são as raças fundadoras extraterrestres,
Eles chegaram através de um portal que está localizado atrás de Júpiter, na parte que nós não vemos, então não é visível aqui da Terra. Depois que eles chegaram aqui no nosso sistema solar com enormes frotas estacionadas ao redor de Júpiter, eles alteraram profundamente o poder na Terra e em nosso sistema solar. Porém, foi visto sim na frente de Júpiter algo em forma de cilindro que se apresentava de cor branca e muitos não sabiam o que era. Mas alguns astrônomos falavam da possibilidade de uma nave-mãe, mas nós não temos tecnologia para vermos isso com nitidez. Bem, os semeadores, eles possuem tecnologias muito avançadas de vigilância e de interrupção que superam as tecnologias dos alienígenas de baixa densidade. Então, quando eles chegaram aqui, os regressivos ficaram alarmados e começaram sistematicamente a fugirem do sistema solar, a saírem daqui. Foi autorizado que as forças galácticas benevolentes agissem contra esses extraterrestres regressivos e, digamos, quisessem permanecer na Terra, na Lua, em Marte ou em qualquer outro ponto do nosso sistema solar. Então, quando esses seres negativos eles deixaram o nosso sistema solar, os lacaios humanos que estão aqui, o Deep State, ou o Estado Profundo, Cabala, Illuminati, todas essas sociedades secretas que comandam o mundo, foram deixadas para trás sozinhas e abandonadas. Então, não sei se vocês lembram que no início desse ano se dizia que a humanidade estava à beira de um desastre global, que muita coisa ruim poderia acontecer. A verdade é que nos próximos meses nós vamos testemunhar um fenômeno incrível e o colapso do Estado Profundo que vai facilitar grandes revoluções e revelações para nós em 2023, sobre programas espaciais secretos, cidades submarinas, subterrâneas, artefatos de civilizações antigas, e sobre visitantes extraterrestres, todos esses segredos do sistema de controle que tem acontecido, de gerenciamento planetário por essas raças regressivas e das sociedades secretas, tudo isso será revelado para nós. O youtuber dos Estados Unidos, que ele tem um canal sobre esse tipo de assunto que eu trato aqui com vocês, ele contou o seguinte, que um vizinho descobriu que ele tinha um canal e quis saber mais sobre tudo isso aqui. Então ele explicou tudo direitinho e a um certo ponto, o vizinho, assim como tantas pessoas que tratam esses assuntos como teoria de conspiração, mas também não fazem a mínima questão nem de pesquisarem, essa pessoa falou para ele, o vizinho, mas no que isso vai mudar a minha vida? Ele respondeu, sua avó hoje estaria viva. Então, pensem nas tecnologias de cura de doenças como câncer, AIDS, Alzheimer, diabetes e outras doenças, cujas tecnologias foram suprimidas da humanidade. Você já pensou nisso? Então vou falar de dois fatos políticos muito importantes que aconteceram. O primeiro é que o ex-presidente Donald Trump, na sua gestão, ele criou a Força Espacial, que é um comando espacial multinacional. Eles trabalham com a China, com a Rússia, com a Inglaterra, vários países. Não pense em termos de geopolítica, do que acontece na Terra, mas a gente está falando aqui de exopolítica. E o outro fato é que no início desse ano foi criado nos Estados Unidos uma lei que inclui proteção de denunciantes dos programas espaciais secretos. Ou seja, as pessoas que saírem, denunciarem, falarem desses programas, eles não poderão mais serem presos, rebaixados de cargos, perder salários, etc. Eles não poderão mais serem punidos porque eles assinavam, na realidade, documento de sigilo e isso fazia com que os militares pudessem puni-los, por exemplo. E hoje isso não será mais possível. Na playlist aqui do canal que fala do Looking Glass, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, Bill Wood, que falou desse programa militar que se chama Looking Glass, ele foi preso depois de ter dado a entrevista que eu relato aqui nesses 3 vídeos. Então, essa lei vai salvaguardar pessoas como ele. Essa já era uma preparação para as revelações que já estão por vir. Recentemente, John Peterson, do Instituto Arlington, que é um pesquisador financiado pela Marinha dos Estados Unidos, ele revelou que recebeu informações de 3 diferentes fontes sobre a expulsão de raças regressivas que ocupavam o nosso sistema solar. Então, o Conselho dos 9 também, que veio através de Helena Danam, confirmou recentemente que essa guerra temporal já está chegando a um fim decisivo. Uma informação recente é que o ex-presidente Donald Trump, há 2 semanas atrás, ele falou sobre um salto quântico em tecnologia para os americanos com o veículo VTOL, que são carros voadores sem hélice, construção de novas cidades tecnológicas, etc. Isso sugere o lançamento de novas tecnologias classificadas de energia e antigravidade. E não só isso. Antes também do ex-presidente Donald Trump ele deixar o poder na sua gestão, ele autorizou já a liberação de mais de 3.000 patentes, a maioria relacionada com energia livre, curas de doenças,
Mas muitas dessas tecnologias também serão trazidas por seres extraterrestres que estão trabalhando em sintonia com os militares positivos do nosso planeta. Eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo, deixa aqui seus comentários e a gente vai continuar falando disso no próximo vídeo. Gratidão, muita paz e muita luz para todos vocês. Até a próxima!